O que te levou a buscar mais embasamento científico? Quando eu fazia micropigmentação, eu sempre trabalhei em parceria com médicos, com dentistas, com cirurgiões, médicos dermatologistas, médicos cirurgiões plásticos. Porque quando a gente pensa oncologistas, em micropigmentação, a gente pensa em sobrancelha, mas não, você fazia auréola. Eu tenho uma formação, Ana, tudo que eu faço de maneira muito profunda e muito aprofundada, muito embasada. Tá. Então, eu fiz os melhores cursos do mercado, eu fui ficar na Alemanha um mês inteiro fazendo areola e lábio. Eu desenvolvi a minha técnica de micropigmentação capilar, eu nunca fiz curso. Eu adaptei, né, a técnica de sobrancelha, vim pro cabelo, entendi aquela cicatrização. Então, quando eu trabalho, eu consigo conversar com esse médico. Né? Hoje eu vejo um despreparo muito grande no micropigmentador, porque foi uma área que gerou grandes retornos financeiros por um tempo, mas só vão sobrar os bons. Claro. Agora, né? Então, os técnicos. Então, não basta você saber colocar tinta. Você tem que entender de cicatrização, você tem que entender de camada de pele, você tem que entender de possibilidades. Então, uma pele de um paciente oncológico não é a mesma pele de um paciente que não está em tratamento oncológico. Claro. Você tem que entender quais são as nuances que envolvem isso. Não só físicas e bioquímicas, mas emocionais também. Sim. Você trata o paciente de uma maneira como um todo. Você precisa conversar com esse médico. E aí você tinha tanto contato com a área médica que você sentiu essa necessidade de se aprofundar mais. De me aprofundar e também de atender esse paciente. Por exemplo, eu fazia uma boca. E eu sou uma pessoa viciada em simetria. Eu acho que a simetria, ela traz beleza, ela é matemática. Isso está provado. Então, eu olho aquela boca, eu arrumava o formato, mas tinha uma diferença volumétrica. Eu falava, gente, se pusesse aqui um voluminho... E aí eu encaminhava o paciente, de repente, ele voltava pro profissional. Os profissionais que eu indico são excelentes, eles fariam super isso. Mas, de repente, outro profissional não entendia que o volume ali era o que faltava. Ele falava, não, é a micropigmentação. E eu sabia que era uma questão. Eu falava, ai, gente, se eu pudesse fazer, eu ia entregar uma coisa bacana pra esse você quis entregar algo mais completo. Exato. Aí, por exemplo, vai fazer um preenchimento labial. A pessoa vai distribuir preenchimento na boca inteira, mas ela não precisa na boca inteira, ela precisa aqui, ó. Ela precisa uma inversãozinha. E eu olhava aquilo, eu sabia o que precisava, né? E nem todo profissional da área da saúde, seja um dermatologista, um dentista, um biomédico, um farmacêutico, um enfermeiro, eles aceitam você que não tem essa formação também falar com eles. Porque você não tem a formação deles. Não adianta dizer que você tem, que micropigmentador não tem essa formação. Sim. Né? Então, eu também queria saber falar com essas pessoas. Entendi. Eu tenho dermatologistas que me encaminham, por exemplo, pessoas que trataram um hemangioma. Eu tenho esses casos. E ficaram com cicatrizes na boca. O hemangioma, ele é preponderante, ele precisa ser tratado. Né? O hemangioma é uma junção de vasinhos, não é? Sim, isso? É uma questão vascular que se prolifera e aí tem aquela mancha vermelha que a gente enxerga como uma mancha vermelha. E a pessoa trata num dermatologista que vai tratar esse hemangioma. E muitas vezes fica uma cicatriz. Né? E aí a pessoa perde a pigmentação da boca, por exemplo, da pele. E ela precisa pintar e devolver a cor para essa região. Ou devolver o formato. Ou fez uma mastectomia. Então, ela precisa repintar a areola. Certo. Né? Então, você precisa falar com esse médico. Você precisa entender e falar com ele. Sim. Né? Então, e aí foi por isso que você... me aprofundei. Se aprofundou. O objetivo inicial era esse.